Vocês já tiveram curiosidade, assim, de pegar um balanço patrimonial de uma empresa? Aqui nós estamos no balanço da Nestlé. Caixa e investimentos de curto prazo. Caixa equivalente, investimento a curto prazo, contas a receber do comércio líquido, inventário, despesas antecipadas, outros ativos circulantes, total. Imobilizado líquido, imobilizado bruto, depreciação acumulada, ágio líquido, intangíveis líquido, investimento a longo prazo. Realizável a longo prazo, outros ativos de longo prazo, outros ativos total. Aí eu tenho passivo agora, né? A pagar acumulado, a recolher auferidos, investimentos de curto prazo, notas a receber em empréstimos de curto prazo, parcela circulante das obrigações de arrendamento mercantil, outros passivos circulantes total. Total do endividamento a longo prazo, obrigações, imposto de renda deferido, participações de acionistas não controlados, outros passivos total. Olha o patrimônio líquido. Ações preferenciais resgatáveis, ágio líquido, ações ordinárias, capital social integralizado, lucros retidos, prejuízos acumulados, ações em tesourarias ordinárias, ó que ações em tesourarias negativadinho, tá vendo? Legal ver isso, né? Garantias de dívidas de opções de compra, ganho de perdas, outros patrimônios líquidos totais. Deixa eu só ver o que eu queria ver aqui. Se eu clicar aqui, se ele abre, ou é só o resumo. Total do passivo. Ações ordinárias em circulação. Ó, essas ações aqui estão em circulação, então, ou seja, elas estão disponíveis para as pessoas comprarem, né? Estão em circulação. Ações preferenciais em circulação, não tem ações preferenciais. Eu creio que essas ações preferenciais é ações com valor mais alto e ganho mais alto. Vamos ver outro aqui. Magazine Luiza. Lá, pelo que eu entendi, parece que a Nestlé tem prejuízo, é? Será, meu Deus, que a Nestlé tem prejuízo? Gente, a gente tem muita coisa para aprender, né? Eu ainda quero aprender mais, mergulhar mais nesse universo de ações, sabe? Igual aqui o Netflix tá menos 1,22%. Será que significa que as ações dele tá caindo? Vou pesquisar aqui outra. Aqui é um site, né? Acho que é um site que está distribuindo as informações, não é bem a informação da própria empresa em si. Acho que por isso que estão resumido aquela da Nestlé lá. Deixa eu ver de outra coisa. Ver se eu acho de outra forma. Balanço patrimonial da empresa. Coca-Cola. E ali, vou abrir em várias para ver se eu queria achar um da a própria Coca-Cola mesmo, tem que publicar, né? Então, queria achar assim a publicação, mas não é tão fácil, meu povo.
Yahoo Finanças, olha que legal. Total das receitas de Coca-Cola Company. Total das receitas, custo da receita, lucro bruto. Despesas operacionais, geral e administração, total das despesas, lucro e prejuízo operacional. Despesas de juros, total outras receitas e despesas, lucro antes do imposto. Despesas de imposto de renda, lucro de operações em andamento, lucro líquido. Lucro líquido disponível para acionista, 9 milhões, 771 mil, dei conta de ler o número, Jesus, é número demais, hein? Uma DREzinha da Coca-Cola, e ainda a comparação, deixa eu ver, vamos ver se o lucro tá aumentando ou diminuindo. Ó, 6,879. 6,879, deu uma quedinha em 2020, a pandemia atingiu todo mundo, até a Coca-Cola. Mas viram que é legal ver? Esse aqui é uma DRE, nesse aqui não é um balanço. Ah, vamos ver balanço, tá aqui do lado. Balanço. Ativo circulante, caixa, ativo disponível, contas a receber. Aqui é só o resumo. Eu queria entrar assim e ver tipo no contas a receber ou perdas estimadas por crédito de liquidação duvidosa. Bens do ativo, depreciação acumulada, tá vendo? Negativando bens do ativo imobilizado líquido, patrimônio líquido, goodwill, a gente ainda vai falar sobre esse negócio aqui, ó, goodwill, mas esse goodwill, ele tá dentro daquele avaliação patrimonial lá que a gente falou, tá? Dentro do PL. Ativos intangíveis. Mas não entendi por que ativos intangíveis está dentro do patrimônio líquido. Outros ativos a longo prazo. Total do ativo não circulante. O patrimônio líquido e outros investimentos. Mas é uma conta doida aqui, ó, dentro do ativo. Não é o PL da empresa não, hein? Passivos e patrimônios. Passivo e patrimônio líquido. Mas tudo tem esse nome aqui nessa demonstração da Coca. Passivo circulante, dívida circulante, contas a pagar, imposto... Total de passivo circulante, passivo não circulante, total de passivo. Patrimônio do acionista, ação ordinária, lucros acumulados. Lucros acumulados. Aí que tá, né? Fala que a partir da lei de 11 mil não pode ter lucros acumulados, achamos aqui lucros acumulados. Outros resultados abrangentes, lembra que eu falei que a gente vai ver a demonstração de resultados abrangentes, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Ainda iremos ver. Esse balanço da Coca é meio diferente. Aí aqui a gente ainda tem a demonstração de fluxo de caixa. Aí a demonstração de fluxo de caixa, ela é para ser dividida em operacional, investimento e financiamento, mas mais outras contas tantas aí. É sério, agora eu pensei que assim, eu tenho que fazer um curso de bolsa de valores, entender mais sobre esses números aí. Vou fazer, tá? Quem quer fazer comigo? Quem quiser fazer comigo, vamos achar e fazer uma turma aí de curso sobre bolsas de valores. A gente fala tanto disso na contabilidade, nas nossas aulas em si, e eu não entendo nada, não sei de nada. Bovespa, Merval. Ouro. Estão vendo ouro aí? Não, né? O ouro não saiu na tela. É isso, pessoal. Eu achei que eu ia conseguir aqui ver assim, dentro do PL aqui principalmente, que eu queria mostrar pra vocês, mas o lado da Nestlé foi o melhor que eu consegui ver aqui.
Vamos ver do Natura. Demonstração, apresentação dos resultados trimestrais. Release dos resultados. Ó, receita bruta, receita líquida, custo da mercadoria, lucro bruto. Despesas com vendas, marketing, logísticas, despesas com administração, despesas corporativas, outras receitas, despesas operacionais líquidas, despesas com aquisição, custo de transformação, integralização, depreciação. Depreciação, receitas, lucro antes do imposto, imposto de renda e contribuição, operações descontinuadas, lucro líquido consolidado, participação dos acionistas não controladores, lucro líquido atribuído aos acionistas, 155,2. Será que é 155 milhões, Jesus? Aí ele mostra a margem bruta, despesas com vendas e tal. Faz aqui um crescimento da receita líquida consolidada. Olha, a receita líquida consolidada aumentou em 25,8% no mesmo período anterior. Aqui ele separou, ó, receita líquida, custo, lucro bruto para calcular a margem bruta. Também vamos falar ainda de margem de contribuição, quando estiver falando de custo. Receita líquida, custo de mercadoria, lucro bruto, margem. Balanço não tem, é só DRE. Só o resultado mesmo. Demonstrações financeiras padrões internacionais. T4. Vamos ver o que é esse T4. Olha, é o balanço ativo, ativo circulante, caixa, títulos, contas a receber, estoque, imposto a recuperar, também não, direito, imposto de renda e contribuição social, se tá aqui no ativo deve ser recuperar, mas nem tem um nome, olha só, e vocês ficam reclamando das questões da prova. Instrumentos financeiros derivados, ativo não circulante mantido para venda, aqui ó, ativo não circulante mantido para venda, que a gente falou, é um ativo imobilizado, né, que ele vem pro ativo circulante e fica com esse nome, viu gente? Existe, que esse negócio que nós falamos na sala que não existe, existe. Total dos ativos circulantes, e fica separadinho, ó, tá vendo? Ó, o circulante tá aqui, aí ele fica inseparado, pois é. Não circulantes, ó, os impostos aqui a recuperar, ó, o investimento cá embaixo, imobilizado, o intangível, o direito de uso, total dos ativos não circulantes. Passivo tá lá do outro lado. Vamos lá pro ladinho do passivo, ver se eu consigo arrumar aqui o celular pra vocês verem. Passivo e patrimônio líquido. Ah, entendi porque que lá... Não, mas lá tinha um ativo e patrimônio líquido na Coca, né? Doido aquele negócio. Circulantes, temos empréstimos, temos passivo de arrendamento, fornecedores, dividendos, salário, ó, dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar, ó. Conta de passivo. Salários de participações nos resultados e encargos sociais. Salários e participações, ó, são as empresas que dão participações do resultado para os empregados, né? Obrigações tributárias, imposto de renda e contribuição, instrumentos financeiros derivativos, provisão para riscos tributários. Lembra que eu falei que provisão vai estar sempre no passivo, né? Outros passivos circulantes. Passivos não circulantes, empréstimo, passivo de arrendamento, salário, obrigações, imposto, provisão, outros passivos, total do passivo não. Patrimônio líquido. A gente tem
Dá pra ver? Meio ruim, mas dá pra ver, né? Ó, dentro do patrimônio líquido, ó, o patrimônio líquido é um grupo, tá vendo? Tem que chegar mais pra cá, gente, porque era isso que eu queria mostrar, né? É a hora que eu acho que eu não mostrar. Aí não, né, pai? Ó, o patrimônio líquido, ele é um grupo, certo? Não tá dando pra selecionar, vou usar a régua. O patrimônio líquido, ele é um grupo. Aí ele tem um total. O total geral do patrimônio líquido é 12 milhões, bilhões, eu acho. Aí vem ações em tesouraria, entre parênteses, negativando, tá vendo? Aí vem a reserva de capital. Aí vem as reservas de lucro, tudo somado dentro de uma só. Ali, ó. Dentro de reserva de lucro vai estar todas aquelas que a gente falou. Lucros e prejuízos acumulados. Tá vendo lá o ano que teve prejuízo? Tá em parêntese. Ajuste de avaliação patrimonial. Ó, se foi positivo, tá positivo. Patrimônio líquido atribuído aos acionistas da companhia. 28 milhões. Patrimônio líquido, 28 milhões aí, tá dando pra ver, né? Então, o que eu queria, ontem eu tava tentando explicar pra vocês, o patrimônio líquido, a gente pôs cada aqui é uma conta, ó, um grupo de conta, porque aqui dentro da reserva de lucro não existe só um tipo de reserva de lucro, existe várias, inclusive a legal, que é a que mais tá caindo na prova, né? Aqui ainda não tem reserva estatutária, não tem reserva para contingência, porque não são todas as reservas que é obrigatório a ter, né? Mas quando aparecer uma, você tem que conhecer todas. Ações e tesourarias, novamente, a que eu falei ontem, me retratando, que eu falei ontem para a Juscelia que não é negativa, é sim redutora de PL, né, do capital social. Ela a conta ações de tesouraria ela é uma redutora do patrimônio líquido, né? O capital social tá aqui, ó, da empresa. Aí o que a gente fala? Que essa reserva de capital aqui, ó, que é 10 milhões, mais a reserva legal que está dentro da reserva de lucro, se ela der 30% do valor total do capital social, que é 12, não precisa constituir reserva legal no ano, né? E aí, gostaram de ver um balanço? Um balanço e um ótimo balanço, né? Ainda em comparação ao ano 2021 com 2020, né? Sempre que a gente for fazer, a gente também vai falar disso, de análise das demonstrações. Sempre que a gente for fazer uma análise, a gente vai comparar um ano com outro ano, né? Ou às vezes até com 2, 3 anos. Eles falam mesmo que para ficar garantida a análise tem que ser com 3 anos, tá? O total do ativo sempre lá igual ao total do passivo. E façam isso, gente. Façam olhem umas demonstrações real, porque aí a gente às vezes compreende mais, né? Ó, nota explicativa aqui, tá vendo? Ó, em frente do item, para vocês saberem outra coisa que a gente não falou ainda, mas nota explicativa é interessante, tem um número aqui, ó, 27. Aí eu vou lá na nota explicativa e vejo o que ele tá falando para mim, que é esse número 27. Pode ser uma especificação do CPC, pode ser uma especificação e tal. Aí aqui, mais uma vez, pra Juscelia. Eu assisti meus vídeos, hein? Caramba. Que ela falou pra mim assim, Camila, o Gabriel falou que existe 2 demonstrações de DRE diferente, uma segundo a lei 6.404 e outra segundo ao CPC. E aí, o que eu quero te mostrar é aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a demonstração de resultado da Natura tá começando por receita líquida. Não é o faturamento menos o IPI, não é o faturamento menos o IPI, que é igual a receita bruta, menos as deduções, menos os impostos, menos abatimentos, menos os descontos, menos isso que vai chegar na receita líquida. Ele já começa aqui em receita líquida. Porque na visão do CPC, o que importa é a receita líquida. Só que de modo que para calcular o lucro, seja o lucro bruto ou o que for, o que eu falei para vocês que para calcular o lucro bruto? É a receita líquida menos o custo dos produtos vendidos, acha o lucro bruto. Então, se você for calcular o lucro bruto, o que vai acontecer é que você vai ter que partir da receita líquida para calcular o custo. Então, se tiver receita bruta, se tiver os impostos, se tiver outra coisa, você vai ter que utilizar ele até chegar em receita líquida. E se não tiver, você já vai pegar a receita líquida. Então, o conceito não muda.
E aí, ó, vem as despesas, despesas e receitas operacionais, ó. Aí acha o lucro e prejuízo operacional antes do resultado financeiro. Aí vem o que é financeiro. Aí você acha o lucro líquido e prejuízo das operações continuadas. Aí vem o que é descontinuadas, né? Aí você acha o lucro e prejuízo do exercício, tá? Então, assim, a fórmula lá da DRE que eu mostrei para vocês, que ela vem lá do faturamento, que subtrai o IPI, que aí acha a receita bruta, que aí subtrai os impostos, devoluções, os abatimentos e tal, os descontos, aí acha a receita líquida, aí tira o custo dos produtos vendidos, acha o lucro bruto. Então, ela foi universal, vocês vão poder usar ela de forma universal. Aí vem o que é operacional, ó, lembra que eu falei para vocês? Aí sempre a gente acha que é operacional, aí a gente acha lucro operacional ou esse outro nome que ele colocou aqui também, tá? Antes do resultado financeiro. Às vezes nem precisa colocar isso aqui, ó, antes do resultado financeiro. Não precisa. Muitas vezes vocês já vão achar só assim, ó, lucro, e às vezes nem tem esse nome prejuízo também, tá? Lucro operacional. E aí, depois do operacional vem o financeiro. Aí, isso sim, vocês sabem o que vocês precisam até achar o lucro bruto. Aí, que depois do lucro bruto vem o que é operacional. E que aí é separado o operacional do financeiro. Aí, isso aqui, a forma que eu expliquei para vocês é universal, que é dessa forma que eu falei para vocês. O que é operacional vem antes, é depois o que é financeiro, receita e despesa financeira. Aí você já acha o lucro antes do imposto de renda. Aí depois do lucro do imposto de renda, se não tiver operação descontinuada, já é o lucro. Só que nesse caso aqui teve as operações descontinuadas. Aí vocês lembram que eu falei que a operação descontinuada pode ser desde um ativo não circulante mantido para venda, como por exemplo, uma parte da empresa que você vai vender e não vai continuar mais, tá? Então, as operações descontinuadas, vocês lembram também que eu falei que ela vem em uma única linha? Ela vem em uma única linha na DRE, ó. Até aqui eram as operações continuadas. Após as operações continuadas, vem as operações descontinuadas. E ela vem em uma única linha. Se foi negativo, aí nesse caso aqui, os 2 anos que teve lá foi negativo, ó, tá entre parênteses, tá vendo? Então, ou seja, foi um prejuízo com as operações descontinuadas. E aí que eles usam mesmo, porque isso faz com que reduza o lucro final que eles têm que distribuir para os sócios, né? Lembrando, ó, que o imposto de renda tá aqui em cima, tá vendo? Imposto de renda é contribuição social, então significa que esse lucro, depois das operações descontinuadas, não interfere no valor do imposto de renda e da contribuição social. Gente, é tanta coisinha, mas é toda coisinha bem lógica. Dá uma... Aí o lucro líquido aqui, finalzinho, ó. Que aí esse lucro aqui é lucro líquido, prejuízo do exercício. Nossa, a Natura teve alguns anos de prejuízo. Atribuível aos acionistas da companhia, ou seja, o que vai ser distribuído, né? E é isso. Mais um videozinho aí de conversa paralela.